A paz de Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Você já parou para pensar no verdadeiro significado da Páscoa? Sabe, muitas vezes nos pegamos envolvidos com coelhinhos, ovos de chocolate e celebrações que, embora agradáveis, podem nos distanciar do real propósito deste momento tão sagrado. Como disse Charles Spurgeon, a cruz é a substância da religião cristã. A cruz é o ponto central de toda a nossa fé. Remova a cruz e você remove tudo. Hoje, meus queridos, vamos mergulhar profundamente no real significado da Páscoa. Uma história de amor, sacrifício e redenção que mudou para sempre o curso da humanidade. E não é apenas uma história do passado. É uma realidade que pode transformar sua vida hoje mesmo. Sabe, às vezes precisamos voltar no tempo para entender melhor o presente. Vamos juntos fazer essa viagem até o Egito Antigo? Imagine o povo de Israel, escravizado, clamando por libertação. É nesse contexto que Deus estabelece a primeira Páscoa. Em Êxodo 12, vemos algo extraordinário acontecendo. Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e passar seu sangue nos batentes das portas. Você consegue imaginar a cena? Pais e mães, com mãos trêmulas, marcando suas casas com o sangue do cordeiro, confiando na promessa de Deus. Mas por que um cordeiro? Por que o sangue? Veja bem, meu irmão, minha irmã, cada detalhe dessa história tem um propósito divino. O cordeiro precisava ser perfeito porque representava algo, ou melhor, alguém, que viria no futuro. O sangue nas portas não era apenas um símbolo, era um ato de fé e obediência que determinava vida ou morte. E sabe o que é mais impressionante? Aquelas famílias que obedeceram foram poupadas. O anjo da morte passou por cima. É isso que Páscoa significa, passar por cima. Não era sobre o mérito delas, mas sobre a fé na provisão de Deus. Meus amados, não é por acaso que João Batista, ao ver Jesus, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aquele cordeiro perfeito do Egito era apenas uma sombra do verdadeiro cordeiro que viria. Como Spurgeon sabiamente disse, se você quer conhecer o amor de Deus, olhe para a cruz. Se você quer conhecer o pecado do homem, olhe para a cruz. Mas vamos mergulhar mais fundo nessa verdade? Vejam só. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam cordeiros continuamente, dia após dia, ano após ano. Por quê? Porque aqueles sacrifícios nunca eram suficientes para limpar completamente o pecado. Era como se Deus estivesse nos preparando, através desses rituais, para compreender algo muito maior que estava por vir. E quando Jesus chegou, meus irmãos, tudo mudou. Hebreus 10:14 nos diz algo extraordinário. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Perceberam? Um único sacrifício, perfeito e definitivo. Pensem comigo. Assim como o Cordeiro Pascal precisava ser sem defeito, Jesus viveu uma vida completamente sem pecado. Como Pedro nos lembra em sua primeira carta, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1:19. Não era apenas sobre não ter defeitos físicos, era sobre uma pureza absoluta, uma santidade perfeita que só o próprio Filho de Deus poderia ter. E sabe o que é mais impressionante? No Antigo Testamento, as famílias precisavam escolher o cordeiro no 10º dia do mês e guardá-lo até o 14º dia. Vocês já se perguntaram por quê? Era para examinar cuidadosamente se havia algum defeito. E não é incrível que Jesus entrou em Jerusalém exatamente no 10º dia de Nisan, o domingo de Ramos, e foi crucificado no 14º dia, a Páscoa? Mas tem mais. No templo, os sacerdotes amarravam os cordeiros a serem sacrificados em estacas de madeira em forma de cruz às 9h da manhã. E sabem a que horas Jesus foi pregado na cruz? Exatamente às 9h da manhã. E assim como o sangue do Cordeiro Pascal precisava ser aplicado nos batentes das portas para salvar as famílias, o sangue de Jesus precisa ser aplicado em nossas vidas pela fé. Como disse Spurgeon,
O sangue de Jesus é precioso, porque ele não o derramou por si mesmo, mas por seus amigos, não, por seus inimigos. Vamos ser honestos? Às vezes é difícil compreender a profundidade desse sacrifício. Jesus, completamente puro e sem pecado, escolheu entregar sua vida por nós. Ele não precisava fazer isso, mas o fez por amor. E aqui está algo que precisa tocar profundamente nosso coração. Assim como naquela primeira Páscoa, cada família precisava pessoalmente aplicar o sangue em sua porta. Hoje, cada um de nós precisa pessoalmente aceitar e aplicar o sacrifício de Jesus em nossa vida. Não é algo que alguém pode fazer por nós. É uma decisão individual, um encontro pessoal com o Cordeiro de Deus. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, a história não termina na cruz. E é aqui que nossa fé se torna ainda mais extraordinária. Depois das trevas da sexta-feira, veio a glória do domingo. Como diz 1 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Spurgeon uma vez declarou: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular de nossa fé. Remova-a e todo o edifício desmorona. E sabe por quê? Porque a ressurreição é a validação divina de tudo o que Jesus afirmou ser e fazer. Vamos refletir mais profundamente sobre isso. Quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo, naquela manhã de domingo, encontraram algo que mudaria para sempre o curso da história humana, um túmulo vazio. Mas não era apenas um corpo que havia desaparecido, era a própria morte que havia sido derrotada. Paulo nos diz em Romanos 1:4 que Jesus com poder foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Vejam só que extraordinário. A ressurreição foi o amém de Deus Pai ao sacrifício do Filho. Foi como se Deus estivesse dizendo ao mundo: este é meu Filho amado, seu sacrifício foi aceito, a dívida está paga. E aqui está algo que precisa tocar profundamente nosso coração. A ressurreição não é apenas um evento histórico para ser lembrado, é uma realidade poderosa para ser vivida. Como? Bem, vamos examinar algumas implicações práticas. Garantia da nossa justificação. Romanos 4:25 nos diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Sabe o que isso significa? Que quando Deus olha para você, que crê em Jesus, Ele não vê mais seus pecados. Ele vê a justiça de Cristo. Poder para uma nova vida. Paulo declara em Filipenses 3:10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Meus amados, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos está disponível para nos dar vitória sobre o pecado, sobre vícios, sobre todo tipo de escravidão espiritual. Esperança viva. Pedro nos lembra que fomos regenerados para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Não é uma esperança morta, não é um desejo vago, é uma certeza fundamentada no poder de Deus. Transformação do nosso corpo mortal. Paulo nos assegura em Filipenses 3:21 que Cristo transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao seu corpo glorioso. Que promessa extraordinária! A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. E sabe o que é mais impressionante? Essa mesma poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você hoje, como nos lembra Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Meus amados, quando realmente entendemos o poder da ressurreição, nossa vida cristã deixa de ser uma série de regras e rituais e se torna uma experiência vibrante de poder e vitória. Como Spurgeon sabiamente disse, a ressurreição não é apenas uma doutrina para ser crida, mas uma realidade para ser experimentada. Então, como podemos viver essa verdadeira Páscoa em nossos dias? Primeiro, precisamos entender que não é sobre rituais vazios ou tradições sem significado. É sobre uma transformação real em nossas vidas. Quando entendemos o verdadeiro significado da Páscoa, nossa vida muda completamente.
Não somos mais escravos do pecado, assim como Israel não era mais escravo do Egito. Somos livres, mas essa liberdade nos chama a uma vida diferente. Você já experimentou essa libertação? Já permitiu que o sangue do Cordeiro marcasse a porta do seu coração? Porque, meus amados, essa é a verdadeira Páscoa. Permitir que o sacrifício de Cristo tenha real significado em nossa vida diária. Meus amados irmãos e irmãs, que verdade preciosa temos contemplado hoje. A Páscoa não é apenas uma celebração no calendário. É a demonstração do maior amor já revelado à humanidade. Como nos lembra Spurgeon, toda a Bíblia é como uma pomba, cujos olhos são lavados com leite e fitamente montada, mas as asas são de ouro amarelo. Assim é a mensagem da Páscoa, pura como leite e preciosa como ouro. Que nesta Páscoa você possa experimentar não apenas a memória desses eventos, mas a realidade viva do poder do Cordeiro de Deus em sua vida. Que cada um de nós possa dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Feche seus olhos neste momento, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com o que está ao seu redor. Vamos juntos nos conectar com nosso Pai Celestial em oração. Pai amado, te agradecemos pelo dom inefável que é Jesus, nosso Cordeiro Pascal perfeito. Obrigado porque através do seu sacrifício temos perdão, libertação e vida eterna. Obrigado porque através da sua ressurreição temos poder para viver uma vida transformada. Senhor, que possamos viver cada dia à luz da cruz e do túmulo vazio. Ajuda-nos a nunca perder de vista o verdadeiro significado da Páscoa. Que o sangue de Jesus seja sempre precioso para nós e que o poder da sua ressurreição seja uma realidade constante em nossas vidas. Pai, oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Que ela não seja apenas mais uma palavra, mas que produza transformação real. Que cada coração seja tocado pelo teu amor demonstrado na cruz e pela tua poder manifestado na ressurreição. Meus amados, se esta mensagem tocou seu coração hoje, quero te convidar a declarar nos comentários: o Cordeiro de Deus me libertou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. E se você deseja se aprofundar mais nas verdades transformadoras que Charles Spurgeon nos deixou sobre a Páscoa e a obra redentora de Cristo, preparei algo especial para você. No link da descrição, você encontrará uma coletânea de devocionais que vão edificar ainda mais sua fé neste período tão especial. Meus irmãos, se esta mensagem ministrou ao seu coração, continue essa jornada conosco. Clique nos vídeos que aparecerão aqui na tela e permita que Deus continue falando ao seu coração através de sua palavra. Até o próximo devocional.